apareceu do nada e, de repente, estava ao lado de um dos homens mais famosos do planeta. Georgina Rodrigues conquistou o mundo com seu rosto sereno, estilo luxuoso e narrativa de conto de fadas. Mas e se tudo isso for apenas uma encenação perfeitamente calculada? Nascida longe dos holofotes, Georgina transformou-se, em tempo recorde, numa figura central do universo Ronaldo. Uma mulher que não apenas acompanhava o craque, mas que parecia moldar-se a ele, como se o amor fosse também um projeto de marketing. O relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina sempre despertou curiosidade. Mas por trás dos jantares em família, dos sorrisos nas arquibancadas e das sessões de fotos glamorosas, escondem-se perguntas inquietantes. Seria este um amor genuíno ou uma construção de imagem cuidadosamente arquitetada? Neste vídeo, vamos expor os bastidores da vida de Georgina Rodrigues. Da jovem humilde de Jaca, a estrela da Netflix, da mãe dedicada à influencer milionária, revelaremos contradições, humores, pressões e escolhas que desenham um retrato muito mais complexo do que as redes sociais mostram. Porque talvez no final, o amor nem sempre seja o que parece. Georgina Rodrigues nasceu em Buenos Aires, mas cresceu em Jaca, uma pequena cidade nos Pirineus espanhóis. Filha de um ex-jogador argentino com problemas judiciais e de uma mãe espanhola, a infância de Georgina foi marcada por simplicidade, disciplina e ambição silenciosa. Desde cedo sonhava com dança, moda e uma vida que transcendesse os limites da sua realidade. Aos 17 anos, mudou-se para Madrid. Trabalhou como vendedora em lojas de luxo como Massimo Dutti e mais tarde Gucci. Foi lá, entre manequins e vestidos caros que não podia comprar, que conheceu Cristiano Ronaldo. Esse encontro mudaria para sempre o rumo da sua vida. O que parecia um romance improvável entre um ídolo global e uma jovem desconhecida transformou-se num dos relacionamentos mais comentados do mundo. Mas, à medida que o tempo passava, a relação deixava de ser apenas uma história de amor. Começava a aparecer uma narrativa. Nesta história, vamos explorar o passado, os segredos e os bastidores de Georgina Rodrigues. Porque talvez o que o mundo viu como uma paixão espontânea tenha sido, desde o início, uma construção meticulosa de imagem, fama e poder. E por trás de cada sorriso público, havia algo mais. Algo que ainda não conhecemos por completo. Antes de se tornar um nome conhecido internacionalmente, Georgina Rodrigues não era atriz, cantora nem modelo de renome. A sua carreira começou de forma não convencional, pela vida pessoal. Tornar-se namorada de Cristiano Ronaldo não só mudou sua rotina, mas abriu portas que para muitos permaneceriam eternamente fechadas. Rapidamente, Georgina passou de vendedora à presença constante nas primeiras filas dos desfiles da Chanel, Balmain, Dior. Tornou-se embaixadora de marcas de luxo, capa de revistas como Harper's Bazaar, InStyle e Women's Health. Mas o ponto alto veio com o documentário Soy Georgina, da Netflix, onde se apresentou ao mundo como mãe, empresária, mulher real e ícone. Nas redes sociais, ela construiu um império de influência, acumulando milhões de seguidores e contratos milionários. Já não era apenas a namorada de Ronaldo, mas uma marca própria, Gil, como gosta de se autodenominar. Contudo, essa ascensão meteórica alimentou uma pergunta incômoda. Sua carreira nasceu do talento ou da associação com Ronaldo? Ela construiu algo autêntico ou apenas surfou na onda de um nome gigantesco? Com glamour, luxo e uma narrativa bem controlada, Georgina moldou um papel único, a celebridade que se tornou famosa apenas por viver uma vida que todos querem ver. A relação entre Georgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo começou como um conto de fadas moderno.
Um astro milionário do futebol e uma jovem de origem humilde apaixonam-se à primeira vista numa loja de luxo. O mundo assistiu encantado, mas aos poucos surgiram rachaduras no verniz. O primeiro sinal de desconforto veio com o súbito desaparecimento da privacidade. Desde o início, o casal esteve no centro das atenções, mas foi Georgina quem mais surpreendeu com a rapidez da sua transformação. Imediatamente após o início da relação, ela desapareceu do mundo comum e renasceu como figura pública, com roupas de alta costura, viagens de luxo e presença constante nas redes sociais. Para muitos, tudo pareceu demasiado calculado. A produção do documentário Soy Georgina foi vista como a confirmação dessa suspeita. O projeto, vendido como um retrato íntimo da sua vida, foi acusado por muitos de ser uma peça de autopromoção. Pouco se via de vulnerabilidade ou espontaneidade. Em vez disso, o que o público encontrou foi uma vitrine de bens luxuosos, poses ensaiadas e uma narrativa quase artificial. As críticas foram severas. É tudo fachada, diziam. Georgina está vendendo uma personagem. Não demorou até surgirem boatos de tensão entre ela e a família de Ronaldo. Fontes próximas apontavam que Dolores Aveiro, mãe do craque, teria reservas em relação à nora. Rumores diziam que a matriarca desconfiava da verdadeira intenção de Georgina e da sua crescente influência sobre o filho. Embora nunca confirmadas, essas tensões continuaram a ser tema recorrente em programas de televisão, revistas de fofoca e fóruns online. Ao mesmo tempo, o comportamento de Georgina também começou a gerar controvérsia. Publicações em momentos inapropriados, exibições de luxo durante crises, tudo parecia fora de sintonia com a realidade. Durante a fase mais conturbada da carreira de Ronaldo, com a sua saída polêmica do Manchester United e as dificuldades na seleção portuguesa, muitos esperavam discrição e apoio. Em vez disso, Georgina postava fotos em jatos privados e ostentava coleções de malas de luxo. As críticas foram imediatas. Enquanto Ronaldo sofre, ela desfila. Internamente, especulava-se sobre crises no relacionamento. Alguns jornalistas diziam que Ronaldo estava incomodado com o excesso de exposição da companheira. Outros apontavam para a falta de sintonia entre eles fora das câmeras. Momentos públicos se tornaram frios, sorrisos forçados, toques coreografados, até mesmo pequenos gestos, como um afastamento do braço durante um evento, eram analisados à lupa por um público cada vez mais desconfiado. Em meio a tudo isso, surgiu a tragédia mais pessoal, a perda de um dos filhos gêmeos do casal durante o parto em 2022. Foi um momento devastador. Pela primeira vez, Georgina apareceu em público visivelmente abalada. A dor era real, profunda, impossível de encenar. Houve uma onda de empatia, mas nem todos a mantiveram por muito tempo. Críticos apontaram que, poucas semanas depois, Georgina já retomava a vida de glamour nas redes sociais. Alguns consideraram isso uma forma de lidar com o luto, outros viram oportunismo e frieza. O documentário seguinte incluiu o episódio trágico, mas muitos acharam que o tratamento dado ao tema foi superficial, quase conveniente. A dúvida persistia. Georgina sabia distinguir vida real de imagem pública? Nesse turbilhão, surgiram também especulações ainda mais delicadas, como a existência de contratos entre Georgina e Ronaldo, cláusulas de confidencialidade e acordos patrimoniais. Não há provas concretas, mas a recorrência dessas teorias nas redes e na imprensa alimentou ainda mais o ceticismo. Será que é tudo um contrato? Perguntavam alguns. A imagem de Georgina passou então a oscilar entre duas versões extremas. Para uns, era mulher forte, determinada, que soube aproveitar a sorte e construir uma vida extraordinária. Para outros, uma oportunista fria que se moldou para se encaixar na vida de um homem milionário e que agora não sabia mais como ser apenas Georgina. Essa dualidade entre genuinidade e cálculo tornou-se o centro de toda a narrativa em torno dela.
E é esse conflito interno entre a mulher real e a personagem criada que define a tempestade que a envolve. Pressionada pela fama e julgada por cada gesto, Georgina vive sob o peso constante de precisar provar que é mais do que parece. E talvez o maior escândalo de todos seja esse: ninguém sabe ao certo quem ela realmente é. Hoje, Georgina Rodrigues continua a viver sob os holofotes, mas com um brilho que já não é tão unânime. Ao lado de Cristiano Ronaldo, agora jogador do Al Nassr na Arábia Saudita, ela tenta manter a imagem de família perfeita e mulher bem-sucedida. No entanto, a mudança de continente trouxe novos desafios. Longe da Europa e das grandes capitais da moda, a sua presença nos eventos internacionais diminuiu consideravelmente. Nas redes sociais, Georgina ainda ostenta luxo, viagens e momentos em família. Mas há algo diferente nos olhos. Uma tensão sutil, um cansaço por trás do sorriso. As críticas tornaram-se mais frequentes e a admiração de antes foi substituída, em parte, por uma curiosidade mais crítica, quase desconfiada. Apesar de tudo, ela mantém a postura de elegância e controle. Participa ocasionalmente em campanhas publicitárias, continua a promover marcas e a dar entrevistas cuidadosamente guiadas. Porém, já não surpreende, já não encanta como antes. A personagem Gil parece ter se cristalizado numa imagem estática, previsível. E enquanto Ronaldo enfrenta os seus próprios desafios no futebol, Georgina luta para manter-se relevante num mundo onde o espetáculo é constante e o amor nem sempre é suficiente para sustentar um legado. A vida familiar de Georgina Rodrigues é, ao mesmo tempo, o centro da sua imagem pública e um dos seus maiores enigmas. Com Ronaldo tem 2 filhas, Alana Mastina e Bela Esmeralda, esta última nascida no trágico parto que resultou na perda do seu irmão gêmeo. Além disso, Georgina assumiu um papel maternal com os outros 3 filhos de Ronaldo, fruto de maternidades de substituição, mas a dinâmica com eles nem sempre foi clara. Nas redes sociais, a imagem de uma mãe dedicada é constante. Celebra aniversários, prepara festas, partilha momentos ternos com as crianças. Mas por trás dessas publicações bem editadas, surgem rumores de distanciamento entre ela e os filhos que não gerou biologicamente. Alguns sugerem que a ligação emocional não é tão forte quanto aparenta, embora nada tenha sido confirmado. Georgina também começou a explorar outros caminhos. Além do seu papel de influencer e empresária, houve rumores de que estaria a considerar criar uma linha de moda ou lançar um livro de memórias. Mas nenhum desses projetos se concretizou de forma significativa. Talvez por falta de tempo, ou talvez porque a personagem que construiu já absorve tudo. Afinal, quando se vive uma vida inteira para parecer perfeita, o espaço para a realidade torna-se cada vez menor. Georgina Rodrigues pode não ser uma artista, uma atleta ou uma pensadora, mas deixou uma marca indelével na cultura das celebridades do século XXI. O seu legado não está em filmes, músicas ou troféus, mas sim na forma como moldou a sua própria existência num espetáculo global de imagem, luxo e aspiração. Para uma geração moldada por redes sociais, Georgina tornou-se símbolo de uma ideia perigosa e fascinante, que é possível transformar uma vida comum numa narrativa de riqueza e poder apenas com aparência, oportunidade e timing. Ela inspirou milhões, mas também gerou críticas intensas, e é exatamente nesse contraste que reside o seu impacto. Influencers do mundo inteiro a citam como referência, marcas continuam a vê-la como um rosto lucrativo, e mesmo entre os que a julgam, poucos podem dizer que ignoram o seu nome. Mas ao contrário de ícones que deixam obras concretas, o legado de Georgina é fluido, frágil, quase etéreo. Será lembrada por aquilo que viveu ou por aquilo que mostrou viver? Enquanto isso, novas figuras emergem, repetindo a fórmula que ela ajudou a consolidar: beleza, oportunidade e narrativa. E no fim, talvez o maior legado de Georgina seja este: ela foi, por um tempo, o espelho perfeito de uma era obcecada por aparências. Georgina Rodrigues talvez nunca tenha desejado ser apenas mais uma.
E não foi. Ela construiu uma narrativa poderosa, envolvente, questionável, mas acima de tudo, inesquecível. Na sua história, amor e ambição caminham lado a lado, confundindo-se a cada passo, como se a realidade e a ficção partilhassem o mesmo espelho. Olhando para trás, é impossível não reconhecer a habilidade com que moldou a sua imagem pública. Mas também é impossível ignorar as dúvidas que permanecem. Quem é Georgina longe dos flashes? O que pensa quando ninguém está a ver? Que sonhos ainda guarda em segredo? Num mundo onde tudo é partilhado, filtrado e monetizado, talvez a maior ousadia seja manter alguma verdade em silêncio. E se há algo que essa história nos ensina, é que nem todo brilho vem do ouro, e nem todo amor precisa ser entendido para ser vivido. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E se este mistério lhe tocou, continue conosco, porque há ainda muitos segredos no mundo das celebridades, e aqui nós revelamos aquilo que o mundo tenta esconder.